Olá! Hoje vamos começar com a nossa primeira aula de teoria e história da comunicação. Hoje vamos ver os primeiros conceitos e definições de comunicação, né? A comunicação ela faz parte da vida do ser humano desde o surgimento da humanidade. O ser humano é um ser social de forma que não vive de forma isolada e já se comunicava no passado mais remoto para ter suas necessidades básicas atendidas. Hoje, as pessoas se comunicam para trocar informações, entreter, integrar-se ao grupo, satisfazer as suas necessidades econômicas, afetivas. E você vai saber mais sobre a origem etimológica do termo comunicação, conhecer os fundamentos científicos da comunicação e também aprender sobre a história dos processos comunicativos. Ok? Para começar, de acordo com Vera França, nossa convivência e nosso desempenho no terreno da comunicação promove um grande estoque de conhecimentos sobre ela. Mas ao lado desse conhecimento, no entanto, um outro esforço compreensivo vem sendo desenvolvido no campo da ciência, através do desenvolvimento de inúmeros estudos sobre os meios de comunicação e a realidade comunicativa. A teoria ou teorias da comunicação são o resultado e a sistematização dessas inúmeras e distintas iniciativas com pretensão científica de conhecer a comunicação, da vinculação com a realidade e a autonomia da reflexão. Né? Não apenas conhecimento científico produz teorias. Uma teoria é um sistema de enunciados, um corpo organizado de ideias sobre a realidade ou sobre um certo aspecto da realidade. Etimologicamente, teoria significa contemplação, exame, abstração intelectual. É o resultado do duplo movimento. A gente vai ver agora um infográfico. Né? E abrir. Imagem uma nova guia. Para João Pedro de Souza, autor da obra Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos Meios, o conceito de comunicação é difícil de delimitar e definir, pois, sob uma determinada ótica, os mais diversos comportamentos e ações humanas, ou mesmo não humanas, intencionais ou não, podem ser compreendidos como comunicação. Por exemplo, se uma pessoa está dormindo, ela está se comunicando a este ato para quem a vê naquele momento. Na mesma lógica, funciona para quem está comendo, dançando, entre outros. Dessa forma, é factível conceber a comunicação em duas grandes asserções: a comunicação como um processo e como atividade social. Então, deixa eu abrir aqui para vocês um infográfico. Ficou muito grande, mas vamos lá. Uma guia no essa. Prontinho, aí ó. Isso é para vocês verem esse infográfico, para vocês entenderem. Então, existem duas grandes perspectivas para abordar a comunicação segundo João Pedro Souza. A comunicação como um processo, né, que é essa da lupinha aí, que são comunicadores trocam de propósito mensagens codificadas, como palavras, gestos e imagens. Há um canal, um determinado contexto e certos efeitos, ou seja, a mensagem deve ser codificada, né? O que é esse codificada, né? Essa codificação é colocada em palavras, né? Já a comunicação como atividade social, as pessoas inseridas na cultura criam e trocam significados, respondendo ao que experimentam no cotidiano. Não há necessidade de codificação e nem de emissor, né? Ou seja, o simples ato de você ver alguém dormindo, como foi falado, você já consegue compreender que a pessoa está dormindo. E ninguém está falando, olha, fulano está dormindo, apenas aconteceu aquele ato, né? O mundo é a mensagem, as pessoas estão a todo momento interpretando os acontecimentos ao seu redor, né? Então, quando você está andando na rua e está vindo os carros, o que, que você imagina? Não posso atravessar porque está vindo os carros. Então, os carros me avisam que estão chegando perto, e se chegar muito perto e eu atravessar, eu vou ser atropelado. Então,
eu devo ficar aguardando os carros passarem. Atenção! As duas proposições são complementares, pois as mensagens trocadas apenas têm efeitos cognitivos quando lhes são atribuídos significados. Estes significados dependem da cultura e do contexto de quem está comunicando. Disse também que a comunicação é um processo social. Ok? Então, elas podem funcionar separadamente, mas elas não são. Elas funcionam, elas coabitam, né? Elas coexistem. Porque quando você está conversando com uma pessoa, você consegue visualizar pela mensagem que ela está codificando, se ela está feliz, triste, alegre, está rindo, está muito triste, enfim, entre outros sentimentos. Então, tudo isso vai mostrar que a comunicação pode ser tanto um processo quanto uma atividade social. E a comunicação tem origem em um termo de raiz latina que foi usado pela primeira vez no contexto do cristianismo antigo. Os fundamentos científicos da comunicação também são abordados nessa área, pois os campos do conhecimento como biologia, antropologia, psicologia, sociologia interface com a comunicação. Então a gente vai ver os conceitos e definições de comunicação da obra Teorias da Comunicação. A gente vai conhecer os conceitos de dicionário de comunicação e visualizará também as suas abordagens mais complexas. A gente vai entender também para que nos comunicamos e como a comunicação se desenvolveu ao longo da história. Então, primeiros conceitos e definições de comunicação. Então, ao final, a gente vai apresentar, a gente vai ter aprendido o reconhecimento da origem etimológica da palavra comunicação, a gente vai poder analisar os fundamentos científicos da comunicação e relembrar as fases da comunicação ao longo da história, né? Porque, afinal de contas, a humanidade não simplesmente começou a falar como nós falamos hoje, né? A comunicação ela faz parte da vida do ser humano desde o surgimento da própria humanidade. O ser humano é um ser social, ele não vive de forma isolada e se comunica desde o passado mais remoto para ter as suas necessidades básicas atendidas. Hoje, as pessoas se comunicam para trocar informações, para se entreter, se integrar ao grupo, satisfazer suas necessidades econômicas e afetivas. Então, a gente vai saber mais sobre a origem etimológica do termo comunicação e também vai conhecer os fundamentos científicos da comunicação e aprender sobre as histórias dos processos comunicativos. Comunicação, a origem do termo. Antes mesmo da gente se interessar em estudar e pesquisar comunicação, o ato de se comunicar já fazia parte da nossa vida intensamente, não é? As tradicionais interações face a face, os antigos meios, como carta, jornal, telégrafo, telefone, rádio, televisão, eles têm dividido com ou cedido espaços para as interações via internet nos computadores e em seguida nos celulares e smartphones. Hoje, a gente está conectado durante boa parte do dia. A gente interage com os amigos no WhatsApp, vê o que eles fazem no Facebook, no Instagram ou no Snapchat, né? Então, mesmo que se não fosse um estudante de comunicação, seria interessante conhecer mais sobre esse tema. Afinal, ele faz parte e interfere nas vivências diárias de cada um. Mas você sabe o que é de fato comunicação? Para começar uma discussão sobre o conceito de comunicação, é preciso recorrer à etimologia da palavra, ou seja, a origem. Tá? É isso que significa etimologia, é como ela surgiu. Né? João Pedro Souza, em Elementos da Teoria e Pesquisa da Comunicação dos Mídias, alerta para o fato de que esse não é um conceito simples de delimitar. Isso ocorre pela sua amplitude e também
porque diversas formas de comunicação ocorrem a todo momento, intencionalmente ou não. Afinal, o mundo está cheio de significados e as pessoas estão frequentemente interpretando os acontecimentos de diversas formas. A raiz da palavra é latina, comunicatione, que significa ação comum ou participar. Comunicazione deriva de comune, que quer dizer comum. Assim, ao tornar algo comum, seja uma informação, uma emoção, uma experiência, ocorre a comunicação. O termo comunicatio é formado por três elementos, né? Munis significa estar encarregado de, e junto ao prefixo co, indicativo de simultaneidade, dá origem à ideia de atividade realizada conjuntamente. A terminação tio reforça a ideia de atividade. Esse foi o primeiro significado do termo quando utilizado pela primeira vez no vocabulário religioso, né? No contexto do cristianismo antigo, quando o isolamento era valorizado como um caminho para encontrar Deus, havia duas correntes que lidavam com essa questão de formas diferentes. Uma era dos anacoretas, né? Eles acreditavam na importância da solidão radical e viviam de forma individual. A outra era dos cenobitas. Eles acreditavam na vida em comunidade, em conventos ou mosteiros, também chamado de cenóbios, palavra que significa lugar onde se vive em comum. No mosteiro surgiu uma nova prática chamada de comunicatio, que refere-se a tornar a refeição da noite em comum. Dessa forma, comunicatio significava não simplesmente jantar, mas sim o momento da quebra do isolamento, de juntar o grupo para fazer algo em comum. Por isso, o sentido de comunicatio era diferente da noção de comer de uma comunidade primitiva. Esse sentido original de comunicação, ele implica alguns pontos que são úteis para o entendimento dos conceitos atuais. Um aspecto é o de comunicação não significativa toda e qualquer relação, mas aquelas que têm o isolamento como pano de fundo. Além disso, existe a intenção de quebrar o isolamento. A ideia de uma realização em comum também está presente. É importante a gente não confundir comunicação com o conceito platônico de participação. Dois ou mais elementos com as mesmas propriedades não significa comunicação, mas participação. Por exemplo, a ideia de azul. O céu e o mar participam da ideia de azul, pois têm essa característica em comum. Também é importante que você não confunda a comunicação com uma espécie de ação ou hábito coletivo. A comunicação é um processo bem delimitado no tempo e não se confunde com a convivialidade das coisas, né? Então, mas o que diz o dicionário sobre o conceito de comunicação, né? Então, vamos aqui pegar. Então, comunicação é, primeiro, fato de comunicar, de estabelecer uma relação com alguém, com alguma coisa ou entre coisas. Dois, transmissão de signos por meio de um código, seja natural ou convencional. Três, capacidade ou processo de troca de pensamentos, sentimentos, ideias ou informações por meio de fala, gestos, imagens, seja de forma direta ou pelos meios técnicos. Quatro, a ação de utilizar meios tecnológicos, comunicação telefônica, por exemplo. Cinco, a mensagem, informação, a coisa que se comunica, anúncio, novidade, informação, aviso, entre outros. Seis, comunicação de espaços, passagem de um lugar a outro. Entendi aqui no dicionário. Né? Lugar a outro. Circulação, comunicação de espaço, passagem de um lugar para o outro, como circulação, transporte de coisas, vias de comunicação, artérias, estradas, vias fluviais. E sete, disciplina, saber, ciência, grupo de ciências. Então, os sentidos de comunicação dos dicionários são importantes para você ter uma ideia inicial sobre o tema, mas é preciso se aprofundar mais. De acordo com João Pedro Souza, é possível dissertar sobre comunicação sob duas grandes perspectivas. Uma seria a da comunicação como processo. Comunicadores trocam intencionalmente gestos, palavras, imagens, ou seja, mensagens codificadas, por meio de um canal, gerando certos efeitos.
A outra seria da comunicação como uma atividade social. Portanto, os seres humanos, em uma dada cultura, vivem suas realidades do dia a dia, criando e trocando significados. As duas colocações se complementam. Nesse sentido, as mensagens só têm efeito porque ganham significado em determinado contexto social e cultural. Por outro lado, também há diferença entre duas posições. A primeira considera que só há comunicação se houver um emissor, um receptor e uma mensagem codificada. Já para a segunda, isso não é necessário. Assim, à medida que os seres humanos dão significado aos acontecimentos do mundo, a comunicação está ocorrendo. Ainda é possível complexificar mais os conceitos de comunicação. Para Muniz Sodré, o termo se refere a pôr em comum os conteúdos que, social, política ou existencialmente, não devem permanecer isolados. De acordo com ele, o afastamento originário devido à diferença entre os seres humanos, a alteridade, é minimizado por causa de um laço formado pelo compartilhamento de recursos simbólicos. Já o termo linguagem se refere à ordem de acolhimento das diferenças e de promoção da dinâmica mediadora entre os homens. Nessa perspectiva, a comunicação é de extrema importância social, cultural e política. É por meio dela que as pessoas ultrapassam as diferenças e seguem em direção aos seus objetivos. Então, você se comunica para trocar informações, entender e ser entendido, entreter e ser entretido, integrar-se aos grupos e às comunidades, às organizações e à sociedade, satisfazer as necessidades econômicas que lhe permitem pagar a alimentação, o vestuário e os bens que, de uma forma geral, você consome, e, por último, interagir com os outros, conseguindo amigos e parceiros, tendo sucesso pessoal, sexual, profissional, algo fundamental para a autoestima e o equilíbrio. Agora vamos ver os fundamentos científicos da comunicação social. Então, refletindo sobre a constituição do campo da comunicação, José Luiz Braga parte de duas noções. A primeira considera ocioso discutir sobre o estatuto acadêmico formal do campo. Assim, assume a sua existência enquanto campo social. Isso pois, quando se diz comunicação social na atualidade, há um forte consenso sobre o assunto. A segunda não aceita uma explicação do campo com base em uma natureza interdisciplinar. Segundo Braga, a interdisciplinaridade pode ter diferentes sentidos. Um seria do que o campo de estudo está sob influências de dados e conhecimentos desenvolvidos por outras disciplinas. Nesse caso, todos os campos do conhecimento são interdisciplinares. O segundo sentido seria uma referência a um espaço de interface. Neste, um dado conhecimento se forma na confluência de duas ou mais disciplinas, como na psicologia ou na bioquímica. Nesse caso, seria preciso identificar e analisar um conjunto específico de disciplinas que estariam compondo a interface interdisciplinar da comunicação. O terceiro sentido indica que o terreno da comunicação é vazio e não existiria caso não fosse o fato de que se todas as disciplinas humanas e sociais têm algo a dizer sobre essa temática. Contudo, essa perspectiva frouxa na visão do autor não explica o porquê do interesse generalizado no tema. Além disso, não esclarece por que ele não cabe nos espaços de cada campo particular, como acontece em outras temáticas, como a violência, o trabalho ou até mesmo o sexo. Em Ciência do Comum, Muniz Sodré também questiona a ideia da inerência da interdisciplinaridade à comunicação. De acordo com ele, as ciências da comunicação produzem valor social, cultural e político, premissas de uma ciência social. No entanto, a sua não consolidação em ciência criou o rótulo de inter, multi e transdisciplinar, né? E isso seria um sintoma teórico de crise, de paradigma do conhecimento. Nesse debate da interdisciplinaridade, a comunicação deve assumir o seu protagonismo, já que é essencial às relações humanas nas áreas do saber. Com relação à caracterização de qual é o objeto de conhecimento que define a comunicação, José Luiz Braga apresenta duas primeiras alternativas. Ou a comunicação surge como uma questão bastante ampla e muito presente nas atividades humanas, a ponto de o objeto se tornar inapreensível, ou seja, tudo seria comunicação. A política, a educação, a literatura, entre outros,
ou haveria ângulos e objetos específicos identificadores na área. O problema da primeira tendência é que a comunicação, estando em todo lugar, em todas as pautas, acaba estando em lugar nenhum. E o da segunda tendência é a possibilidade de se cair em um reducionismo lógico. Assim, as preferências pessoais ou grupais de enfoque acabam pesando na escolha do que seria o campo. Outro problema é o de se evitar sobreposições em áreas de estudos mais tradicionais. Mas há também possibilidades menos radicais. Uma diz que o objeto da comunicação é qualquer conversação, né, conversação do espaço social, o que há de trocas simbólicas e de interações nas situações da vida social. E a outra enfoca naquilo que ocorre nos meios de comunicação social ou mídia. Né? Braga afirmou: a definição da área pelos meios oferece um risco de segmentação do objeto em questões tecnológicas ou jurídicos-políticas, né? Ou expressivo-interpretativas, ou outras ainda. Portanto, ele dá preferência à concepção de conversação. Por fim, Braga ainda destaca que o objeto da comunicação não pode ser apreendido enquanto coisas, nem temas, mas como certo tipo de processos caracterizados por uma perspectiva comunicacional. O que importa é capturar os processos, seja nas mídias, nos signos ou em episódios interacionais. O Sodré, no mesmo sentido, aponta como objeto da comunicação os processos de vinculação. Ainda com relação à discussão sobre o objeto da comunicação, a Vera França aponta para o fato de que uma reflexão rápida sobre o assunto, uma percepção pela vivência ou senso comum, levaria à ideia de que o objeto seria empírico, os meios de comunicação de massa. No entanto, ela lembra que os objetos do mundo são recortados, religados pelo olhar dos que os estudam, pois, se ao pensar em meios de comunicação de massa, como televisão, rádio, entre outros, como objeto, não se pode deixar de questionar sobre o que exatamente seria a reflexão. O desenvolvimento tecnológico dos aparelhos? Seria isso? Então, a produção discursiva dentro do meio, a diversidade de produtos que foram aí gerados, a cultura profissional dos trabalhadores do veículo. Então, dessa forma, a comunicação ainda tem uma outra dimensão. Afinal, ela também é um conceito, uma forma de apreensão, uma representação de diferentes práticas, uma forma de conhecê-las e concebê-las. Né? A partir disso, a Vera França esclarece que o objeto da comunicação não são os objetos comunicativos do mundo, mas a forma de identificá-los e construí-los conceitualmente. Como resultado dos esforços para saber mais sobre a comunicação, surgiram os estudos e as teorias da área, né? São o resultado de inúmeras iniciativas com pretensão científica de conhecer a comunicação. A constituição desse campo de estudo passou por tensões, contradições e dificuldades. Isso ocorre, segundo ela, da própria natureza do objeto ou da relação que estabelece, às vezes de forma conflituosa, entre o campo da teoria e o da prática. França lembra que o próprio espaço acadêmico da comunicação teve início por uma razão de ordem pragmática. Os cursos profissionalizantes na área de comunicação, sobretudo de jornalismo, eles surgiram antes da criação das teorias que apareceram logo depois, constituindo a formação técnica, mas também proporcionando uma dimensão humanista e social à formação. Esse foco na prática trouxe algumas distorções, como a natureza instrumental da demanda. Assim, com uma certa frequência, o estudo da comunicação é realizado visando a determinado resultado. Nesse sentido, guiado por finalidades específicas, comprometendo o distanciamento crítico que é preciso no âmbito científico. Por outro lado, a autora comenta que a crítica à identificação exagerada com a prática causou o efeito inverso, descolamento. Ela alerta que o foco na produção intelectual com desprezo pela empiria se transforma em pura abstração, não apenas em produção científica. Assim, não faz sentido focar apenas na prática e nem só em teoria. Então, entre as dificuldades relacionadas à definição da comunicação está a diversidade de fatos e práticas que compõem o objeto dessa área. Há inúmeras atividades profissionais, variedades de veículos, muitas linguagens, entre outros. Além disso, há a mobilidade do objeto empírico, ou seja, os avanços tecnológicos ocorrem num ritmo muito mais acelerado do que a reflexão acadêmica.
Por último, você pode considerar a heterogeneidade dos aportes teóricos. Nesse sentido, as teorias da comunicação, principalmente no início, são formadas por proposições advindas de investigações da sociologia, antropologia, psicologia, entre outros. Isso enriquece e, ao mesmo tempo, dificulta a integração teórica e metodológica do campo. Então, na visão da Vera França, os estudos da comunicação ainda não têm uma tradição estabelecida. O seu objeto ainda não foi construído com clareza e nem sua metodologia. Portanto, ela pensa que o campo da comunicação ainda está em constituição, como o Sodré. Diferente deste, entende que, por enquanto, trata-se de um domínio interdisciplinar. Aponta, no entanto, que a, segundo França, interdisciplinaridade é transitória. Quando ela consegue se estabilizar, criar referências, ficar estacas, aí sim podemos falar do surgimento de um domínio novo. Comunicação e história, né? A respeito do início da comunicação humana, ainda há muitas dúvidas e um território fértil para as investigações. Não se sabe de fato se na pré-história os seres humanos se comunicavam por gritos ou grunhidos, assim como os animais, ou por gestos, ou ainda por uma mistura de tudo isso. Sobre a origem da fala humana, se cogita que teve início com a imitação dos sons da natureza, como os das cachoeiras, rios e animais. Outra hipótese seria que os sons humanos começaram com as exclamações espontâneas, por exemplo, ai, devido a uma dor, ou ah, por admiração a algo. Além disso, especula-se que nessa época a comunicação também ocorria por sons emitidos por batida das mãos e dos pés, bem como o uso de pedras e troncos ocos. Né? O fato é que o ser humano passou a considerar alguns elementos como representantes dos significados de outros elementos, e assim surgiram os signos. Ou seja, as pessoas da pré-história associaram sons e gestos a objetos ou ações. Os sons e gestos nesse contexto seriam então os signos compartilhados socialmente e um repertório de signos, bem como as regras de combinações entre eles, necessárias para ver o entendimento de um grupo social, deram origem à linguagem. Graças a essas regras, a que você conhece como gramáticas, as intenções dos interlocutores ficam mais claras. Né? Já imaginou se seu amigo dissesse o doce comeu ela ao invés de ela comeu o doce? Então, a ordenação dos signos permite a eficiência da comunicação. Mais tarde, para manifestar as mais diferentes intenções dos interlocutores, os seres humanos passaram a usar uma linguagem de diversos modos: indicativo, interrogativo, interativo, até mesmo declarativo. Também se percebeu que na linguagem algumas palavras manifestavam uma ação ou um nome de algo, mas claro que ainda não havia as designações verbo ou substantivo, claro. Mas a linguagem oral, apesar de sua eficiência, tinha duas grandes limitações. Ela não era permanente e não tinha grande alcance. Diante desses desafios, os seres humanos começaram a pensar em formas de fixar os conteúdos comunicativos e também de transmiti-los em distâncias maiores. Como você acha que o ser humano passou a fixar os signos, então? Né? Primeiramente, por meio das pinturas primitivas, na era paleolítica. Né? Para quem não lembra qual era a paleolítica, é aquele período de 35 mil e 15 mil anos da era cristã. Ou seja, há muito tempo atrás. Seja com intenção ritualística, estética ou expressiva, as pessoas da época registraram cenas de caças em cavernas como as de Altamira, na Espanha, ou de Dordogne, na França. Né? Ao longo da história, cada época teve suas especificidades em relação aos processos comunicacionais. Dessa forma, em cada período a comunicação atendeu a objetivos diferentes. Em 3500 a.C., os sumérios inventaram a escrita. Já pensou nas transformações que essa invenção causou? Imagina? Então, depois da escrita, surgiu também entre os judeus e os gregos a escrita, né? Com isso, as várias versões de narrativas mitológicas passaram a ser registradas em documentos. A epopeia de Gilgamesh, o Antigo Testamento judaico-cristão, o Bhagavad Gita, ou Gita, acho que é Gita, né?
Bhagavad Gita, hindu e o Corão árabe, né? Então, esses registros permitiram a continuidade das tradições a que se referiam. A Grécia, no século V a.C., passou por profundas transformações. Atenas era uma aldeia rural com atividades agrícolas e pastoris, mas os seus acordos com Espartas, contra o imperador persa Xerxes, fizeram a localidade se desenvolver com as atividades comerciais. Esparta fornecia madeira que Atenas utilizava para a construção de barcos e, consequentemente, intensificação do comércio. Esparta também oferecia segurança militar e Atenas distribuição de suas riquezas. Com a urbanização de Atenas, a arquitetura e as artes plásticas ganharam importância. Uma nova etiqueta social também foi instituída, na verdade. Comer e beber iguarias de outros lugares e rituais complexos faziam parte disso. A filosofia e outras atividades culturais passaram a ser financiadas pelos mais ricos. Dessa forma, personalidades como Sócrates ou Platão eram hóspedes das pessoas abastadas. Foram justamente os gregos que refletiram inicialmente sobre a comunicação humana a partir dos pré-socráticos. Eles exerciam a comunicação como prática de poder. Mas quando Atenas começou a ter problemas com os acordos estabelecidos com Esparta, esses filósofos passaram a ser vistos de forma negativa pela sociedade. Eram tidos como perniciosos, pessoas que submetem aos homens pela mente. O maior dos sofistas, Sócrates, foi responsável pelo desenvolvimento da prática filosófica da maiêutica. Segundo esta, o aprendizado acontece por meio do diálogo de perguntas e respostas. Assim, o mestre guia o aluno ao conhecimento. Mas as principais contribuições gregas para os primeiros estudos da comunicação foram de Platão e Aristóteles. No livro 7 da obra A República, Platão apresenta o mito da caverna. Trata-se da história de prisioneiros que viviam dentro de uma caverna. Tudo que conheciam no mundo eram apenas sombras do que se passava atrás deles, a entrada da morada. Assim não conheciam a vida como quem estava livre sob a luz. Um dia, um dos prisioneiros é liberto, vê o mundo fora da caverna e se impressiona e volta para contar aos amigos. Mas estes não entendem e enxergam o ex-prisioneiro como mais uma sombra deformada. Para poder vocês terem uma noção do que de fato é essa história, eu vou passar o videozinho do mito da caverna para vocês. Vamos achar aqui o som. É um vídeo curtinho. As sombras e os ecos de objetos que nunca vi. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado
irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Isso aí é só uma observação sobre o mito da caverna, bem interessante, né? Então, por meio do exemplo do mito da caverna, você pode perceber que Platão refletiu com profundidade sobre a comunicação, mas dentro de uma perspectiva negativa, né? Platão acreditava que havia um mundo das ideias, das essências que antecedia a materialidade. Para ele, quando o ser humano recebia um corpo, guardava apenas um fragmento desse outro mundo. A caverna seria então uma referência ao corpo, e as sombras na parede seriam metáforas dos objetos materiais. De acordo com essa perspectiva, o acesso ao conhecimento seria dificílimo para a maioria das pessoas, com exceção dos filósofos. Estes, devido à sapiência extraordinária, deveriam inclusive administrar a sociedade. A partir daí, Platão pode levar você a refletir sobre a impossibilidade da comunicação. Já para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, a comunicação é sim possível. Em retórica, ele aborda os discursos, aquilo que diz respeito a alguma coisa. Né? Segundo Aristóteles, o ser humano é um animal social, um ser coletivo, e não, não uma individualidade. Então, vivendo em sociedade, o ser humano usa a razão, traduzida em linguagem. Além disso, para viver bem e feliz no grupo, ele precisa da retórica. Esta é o conhecimento dos meios e estratégias para alcançar a persuasão. Na situação da retórica, três elementos estão presentes: o que fala, aquilo de que fala e aquele a quem fala. Então, assim, Aristóteles foi o primeiro a formular a situação comunicativa. Ele também aborda três gêneros de discursos oratórios: deliberativo, judiciário e demonstrativo. No primeiro caso, que trata sobre o futuro, se aconselha ou se desaconselha algo. No segundo caso, voltado para o passado, uma ação judiciária comporta a acusação e a defesa. E o terceiro caso, referente ao presente, comporta duas partes: o elogio e a censura. Então, o modelo pioneiro na contemporaneidade da teoria da comunicação de Harold G. Laswell tem muito do trabalho do Aristóteles, né? Porque o Aristóteles diz que a pessoa fala, aí nós temos o assunto, depois a pessoa quem fala, né? Já o A.G. Laswell fala do emissor, que é a fonte, né? Ou seja, a pessoa que fala, o assunto é a mensagem, e a pessoa que fala, que é o receptor. As diferenças entre as duas teorias é que Laswell acrescentou em que canal e que efeitos ao processo comunicacional. Por outro lado, Aristóteles tratou da questão dialógica do processo ao refletir sobre os gêneros citados. Nesse sentido, a pessoa que fala espera uma resposta do outro ou quer convencê-lo de algo. Partindo para o contexto de Roma do século I a.C. ao século I depois de Cristo, o que havia eram medidas no âmbito da comunicação para controle social e garantia de poder. Os governos romanos se mantinham bem informados, se antecipavam às crises, garantiam informação e opinião consensual. O primeiro dos imperadores romanos, o Caio Júlio César, ele costumava escrever sobre as suas façanhas, com interesse em documentar os acontecimentos para gerações futuras. Ele, inclusive, inaugurou o estilo conhecido hoje como primeira pessoa enfática. Em uma narrativa autobiográfica, em vez de se usar eu, usa-se a primeira pessoa do plural, nós.
Júlio César também reformou as instituições romanas. Ele determinou que só a língua latina fosse usada no âmbito institucional, o que evitou a multiplicidade de informações, né? Mais tarde, em consequência disso, a Igreja Católica adotou a língua latina como oficial. Além disso, fez a produção científica ser realizada em latim também para controle dos censores, né? Então, Júlio César instituiu o Acta Diurna. O Senado era obrigado a registrar em papiros os conteúdos dos debates da casa, que depois eram fixados nos muros da instituição. Mais tarde, esses registros passaram a ser copiados e distribuídos nas diversas regiões do Império, uma prática que antecipou as folhas noticiosas do século XVI. Posteriormente, o sobrinho neto e herdeiro de Júlio César, César Augusto, estabeleceu o serviço de correios. Para isso, construíram também estradas, tudo para manter um governo centralizado e conectado com as sedes das administrações das províncias. Muitos dizem que a Idade Média foi um período de pouco desenvolvimento intelectual e investimento no conhecimento. No entanto, você não deve esquecer que foi nesse período que Alexandre Magno, rei da Macedônia, construiu a Biblioteca de Alexandria. Essa chegou a ter 700 mil volumes, com cópias de livros do mundo todo. A biblioteca era o centro da cultura antiga. Além disso, os mercadores europeus levaram da China para a Europa invenções como a bússola, dando segurança às navegações, a pólvora para conquistas pela força e o papel. Então, a chegada do papel, junto à invenção do tipo móvel, permitiu a difusão das informações novas num ritmo antes nunca visto na Europa. Tanto que na metade do século XVII começaram a circular as folhas informativas. Outro contexto importante de mudanças no processo de comunicação foi o da França entre o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. A Revolução Burguesa de 1789 realizou grandes transformações na história social. Depois dela, não importavam mais tanto os títulos de nobreza. A nova classe da burguesia valorizava o presente e investia no futuro. A educação passa a ter um papel social de destaque, com o surgimento da escola leiga, pública e gratuita. Nessa época também ocorreu o movimento dos enciclopedistas, que pretendia reunir os conhecimentos disponíveis em toda a Europa. O projeto foi idealizado por Jean Leronde d'Alembert e Denis Diderot. Ele contava com sábios filósofos e especialistas como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Jacques, entre outros. No final das contas, em 1757, a Enciclopédia Francesa foi iniciada com 17 volumes, escritos quase que inteiramente por Diderot, pois os colaboradores abandonaram o projeto por medo de serem presos. A enciclopédia foi editada em 1780 com o apoio de Madame de Pompadour. O século XIX também foi marcado pelo surgimento do romance folhetim. Ele tinha uma linguagem simples e de um tom de suspense, prendendo a atenção até dos que estavam se iniciando no hábito da leitura. Os enredos se estendiam por muitos meses, como hoje acontece com as telenovelas e séries. Dessa forma, os leitores renovavam as assinaturas dos jornais. Já ao final do século XIX, viu a descoberta da eletricidade, a lâmpada elétrica, o surgimento do telégrafo, a radiodifusão telegráfica e o telefone sem fio, além do fonógrafo, cuja evolução possibilitou o surgimento dos múltiplos toca-discos. Em 1895, o cinema surge na França, com os irmãos Lumière. Muitos foram contrários a ele, por acharem que era coisa do demônio, mas logo a invenção fascinou o público. E foi no início do século XX que começaram os estudos específicos sobre o fazer comunicativo. Eles são contemporâneos de profundas mudanças que atingiram a comunicação. Como exemplos, você pode considerar o desenvolvimento das técnicas, a institucionalização e a profissionalização das práticas e as novas configurações de espaço e tempo que se estabeleceram diante da realidade comunicativa do período. Os estudos sobre a comunicação aconteceram por causa da chegada dos novos meios e também porque a sociedade precisava usar melhor a comunicação para a realização de projetos.
Algumas das questões que marcaram o início das pesquisas sobre comunicação foram a urbanização crescente, a consolidação do capitalismo industrial, a sociedade de consumo, a expansão do imperialismo, especificamente o norte-americano, a divisão política do mundo entre capitalismo e comunismo, além do papel central da ciência, que passou a responder cada vez mais pelo progresso da vida social. Alguns trabalhos mostram que o alemão Otto Groth, em Estrasburgo, escreveu algo parecido com uma enciclopédia do jornalismo, a teoria do diário, nas primeiras décadas do século XX. Mas só a partir dos anos 1930 que começaram as pesquisas voltadas para os efeitos e funções dos meios de comunicação de massa, com a Mass Communication Research, nos Estados Unidos. Nesse contexto, são considerados fundadores da pesquisa em comunicação o Paul Lazarsfeld, o Harold Lasswell, o Kurt Lewin e Carl Hovland. Né? As motivações dos estudos eram de ordem política e econômica. Com a expansão industrial, era preciso aumentar a venda dos novos produtos. Assim, havia muitas pesquisas focadas no comportamento das audiências e no aperfeiçoamento das técnicas de intervenção e persuasão. Na Primeira Guerra Mundial, os meios de comunicação tiveram o papel de promover o fortalecimento do sentimento nacional, sustentar a economia e influenciar as vontades da população civil. Depois disso, com a crise de 1929 e a retomada da economia americana com o New Deal, a comunicação tinha o papel de racionalização da sociedade. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que o alcance da comunicação ficou claro, com os programas da Alemanha nazista orientados por Joseph Goebbels. Nessa época, a propaganda era utilizada para controle político e ideológico. Em relação à Europa e aos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, foi observado o surgimento de novas tecnologias, rápidas e eficientes, que afetaram profundamente o modo de vida das pessoas. A partir de 1930, o cinema teve grandes conquistas, e o primeiro o som, depois a cor, e então a ampliação dos quadros. Né? Os quadros é o tamanho da tela. Né? Em relação à televisão, as primeiras experiências foram realizadas também em 1929 na Inglaterra, na União Soviética e nos Estados Unidos. E, com as descobertas da Segunda Guerra, surgiram o rádio transistorizado em 1954 e o computador eletrônico com a IBM em 1959. Por fim, graças aos avanços tecnológicos, voltamos um pouco àquela noção clássica de comunidade grega. Afinal, apesar das dimensões da Terra, as distâncias diminuíram e o tamanho de troca de mensagens também. Hoje, em minutos, você pode conversar com alguém que está no Japão, seja para fechar negócios ou por razões pessoais e afetivas. Opa! Então, o ser humano é um sistema aberto que faz intercâmbio o tempo todo consigo mesmo e com o mundo ambiental. E isso é possível devido aos elementos e órgãos que formam o conjunto sensorial e as funções perceptivas. Durante o processo comunicativo, os tons emocionais e afetivos têm fundamental importância. Esses tons são percebidos através de gestos, mímicas e expressões corporais. A gente vai ver agora alguns exemplos de grandes eventos em que é possível observar esses elementos. Nesta unidade de aprendizagem, você aprenderá sobre a origem do termo comunicação e os principais conceitos, sobre os fundamentos científicos da comunicação e também sobre a relação entre a comunicação e a história. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco sobre a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. O famoso livro O Corpo Fala é a base para a nossa discussão. Nem sempre as pessoas dão atenção para a linguagem do
corpo e enxergam a sua importância. Muitas vezes, pensam que a linguagem verbal, oral ou escrita é mais eficiente. Mas acontece que a linguagem do corpo não mente e tem muito a dizer. O tempo todo você se move e comunica algumas impressões aos outros. Da mesma forma, os outros comunicam algumas questões para você. Além disso, o nosso corpo é também um grande centro de informações para nós mesmos. O corpo humano pode ser comparado a uma esfinge, como a esfinge assíria, chamada Querub. A esfinge era composta de 4 partes: corpo de boi, tórax de leão, asas de águia, cabeça de homem. Cada uma destas partes representa uma parte do corpo do ser humano e também dos seus conteúdos psicológicos. Dessa forma, o boi corresponde ao abdômen, a vida instintiva e vegetativa. O leão representa o tórax, a vida emocional. Já a águia quer dizer cabeça, vida mental, intelectual e espiritual. O homem é o conjunto de tudo isso, a consciência e domínio dos 3 inconscientes anteriores. Com essas informações, você pode compreender melhor a expressão corporal das pessoas. O boi pode ser percebido por uma acentuação do abdômen, por exemplo. Normalmente, aquele que acentua o abdômen gosta de fartas refeições. Em relação à sexualidade, também ver-se o boi quando um homem apoia os polegares na calça e deixa os demais dedos apontando para o seu órgão genital. Inconscientemente, ele está se oferecendo para outra pessoa. O leão é representado pelo tórax, onde fica o coração. É o centro da emoção ou o centro do eu. Dessa forma, quando alguém se coloca numa postura de preponderância do tórax, trata-se de uma pessoa vaidosa e egocêntrica, ou pelo menos naquele momento está querendo se impor. Quando o tórax está encolhido, o eu está diminuído e a pessoa é tímida e retraída, ou naquela situação está se sentindo dominada. Já o tórax, numa postura intermediária, indica um eu equilibrado. A águia, representada pela cabeça, indica o grau de controle do corpo pela mente. Cabeça erguida significa muito controle mental. Cabeça baixa significa que o indivíduo está se deixando controlar pelos estímulos externos. E a cabeça, numa posição de equilíbrio, corresponde ao equilíbrio da própria mente. Então não esqueça, o abdômen corresponde à vida instintiva e vegetativa. O tórax representa a vida emocional e a cabeça, a vida mental, intelectual e espiritual. Faça da vida seu laboratório. Observe o mundo e as pessoas ao seu redor. O que o corpo de cada um está dizendo? Bom, então na prática o ser humano ele é um sistema aberto que faz intercâmbio o tempo todo consigo mesmo e com o mundo ambiental. E isso é possível devido aos elementos e órgãos que formam o conjunto sensorial e as formas perceptivas. Durante o processo comunicativo, os tons emocionais e afetivos eles têm fundamental importância. Esses tons são percebidos através de gestos, mímicas e expressões corporais. Vamos aqui ver mais uma apresentação. Ok. Gestos e expressão corporal na comunicação. Então, o ser humano se comunica como totalidade de pessoa e identidade. Sendo assim, além da linguagem verbal, falada e escrita, fazemos uso da linguagem não verbal. Né? Então, aqui a gente está vendo duas pessoas dançando frevo. Né? Então, as danças e as festas populares, como o carnaval, transmitem um estado afetivo do e para o coletivo. Né?
ou seja, que todos estão alegres, estão querendo aproveitar e tudo mais. Qual é o estado afetivo transmitido normalmente nessas festas populares, né? Então, a informalidade, as danças diversas, os gestos largos de cada participante de uma festa popular nos remete ao estado de alegria, de abertura, de interação entre as pessoas, né? De quais festas populares, por exemplo, você já participou, né? O que observou na expressão corporal dos integrantes do evento? O seu corpo agiu da mesma forma? Já os eventos com marchas militares transmitem outro tom emocional, né? As marchas militares, como as passadas ritmadas, comunicam um estado emocional mais sóbrio do que as das festas. São eventos formais, os gestos e as posturas dos participantes estão de acordo com regras estabelecidas anteriormente e transmitem uma ideia de respeito às regras, né? Você não pode, inclusive, tem hora para poder bater palma, hora para se manifestar e tudo mais, certo? E é isso. E é isso por hoje. Tendo dúvidas, é só mandar uma mensagem para mim que eu irei sanar as dúvidas. Até a próxima aula.